fazer uma pequena reflexão introdutória nesta manhã a respeito de uma expressão que para mim é chave no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. É um texto muito conhecido e eu quero invocá-lo aqui nesta manhã. Vamos ler todos nós o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 2, vamos lá? Serafins verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aqui. Meus queridos, o livro do profeta Isaías é um livro escrito há cerca de 2.800 anos de nós. É um texto em que o profeta, ele é chamado para falar a um povo que está vivendo uma época de bastante dificuldade. Esse tempo do profeta Isaías, eu posso dizer que é um tempo marcadamente conduzido por grandes contradições. Contradições comportamentais, contradições políticas, mas também contradições de valores. E aí é interessante que, se nós olharmos o capítulo 6 numa perspectiva retrospectiva, nós vamos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 6, o profeta Isaías, ele nos chama a atenção para pelo menos 3 características específicas a respeito do seu tempo. E eu queria que você olhasse para esses 5 primeiros capítulos nesta direção. Em primeiro lugar, quando nós lemos o capítulo 1 do profeta Isaías, nós vamos perceber que este é um tempo em que o povo de Deus está vivendo uma época de grandes contradições comportamentais. Há, na verdade, aqui uma visão de mundo que está colidindo com aquilo que o povo tinha entendido ser a vontade de Deus para o seu povo, para as suas vidas. E aí é interessante que no capítulo 1, o profeta Isaías nos diz de que o povo que vive essa época é um povo que está se deixando conduzir por uma outra lógica que não é a lógica do reino de Deus, por uma outra percepção que não é a percepção do reino de Deus, ou por um outro conjunto de valores que não é, na verdade, aquele padrão que Deus tem estabelecido para a sua gente. E aí a constatação que o profeta faz é que o povo está, na verdade, sendo privado de viver todo o bem que Deus quer que o povo viva e de ser, na verdade, aquilo que Deus projetou para que o seu povo fosse. Olhando nessa linha, eu quero que você observe comigo o capítulo 1. Veja lá, por favor. Veja lá, Isaías capítulo 1. Veja comigo os versos 15 até o 17. E aí ele nos diz assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, assim quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos autos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Observe que o cenário que o profeta Isaías descreve é um cenário de contradição entre o padrão que Deus havia estabelecido para o povo e, ao mesmo tempo, com relação à maneira como o povo estava vivendo. Segunda coisa que nós destacamos, meus queridos, nesta época, é que a constatação que o profeta Isaías faz é que este tempo é um tempo também marcado por grandes desigualdades sociais. Observe que o profeta nos diz no capítulo 1 que esse tempo é um tempo de desigualdade, é um tempo de opressão, é um tempo de escravidão e é um tempo em que a diferença entre ricos e pobres cada vez mais se acentua. E isso acaba provocando angústias, e isso acaba provocando tristezas, e isso acaba também provocando desigualdades. É interessante que o profeta vai nos dizer que a desigualdade social vivida por este povo, ela é fruto de um sistema político opressor, mas ela é também fruto de uma espiritualidade fluida ou líquida, não é, desta época. Porque ao mesmo tempo em que os governos estão cada vez mais explorando os seus povos, as suas gentes, o povo de Deus também não tem se colocado como sendo resposta de Deus às necessidades desta gente. E aí quando nós chegamos no capítulo 6, o profeta Isaías nos diz que esse tempo de contradição comportamental e que esse tempo de desigualdade social, ele é também um tempo marcado por instabilidades políticas. Veja lá o capítulo 6, versículo 1. É um tempo em que o profeta diz que no ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão de Deus. E aí veja que esse tempo é um tempo de inseguranças, é um tempo de incertezas, é um tempo em que os projetos humanos não se confirmam, é um tempo em que as desesperanças humanas cada vez mais explodem, e é um tempo em que as pessoas têm olhado para a sua época e olhado para o futuro sem muita esperança e também sem muito anelo. É nessa época, meus queridos, e nesse contexto, que o profeta Isaías nos diz que ele tem uma visão de Deus. E a visão que o profeta tem de Deus é uma visão que lhe dá uma consciência a respeito da soberania de Deus. É uma visão que lhe dá uma certeza a respeito do ser de Deus. É uma compreensão que lhe dá uma visão ampla a respeito do governo de Deus. E aí, como nós estamos estudando esse mês sobre a realidade de um Deus que domina, Isaías nos diz que para ele, apesar das dificuldades da sua época, o Deus em que ele crê é um Deus que está sentado no trono. E essa percepção que Isaías tem não é somente do lugar em que Deus está sentado. A questão aqui não é simplesmente geográfica, a questão aqui não é simplesmente posicional, mas a questão aqui tem a ver a respeito com o ser e com o caráter de Deus. E aí eu queria chamar a sua atenção para essa visão do profeta Isaías, porque a primeira compreensão que ele tem é que o Deus da sua fé é o Deus que governa todas as coisas, é um Deus que controla todas as coisas, é um Deus que dirige todas as coisas, é o Deus que está sentado no trono. Observe que essa visão de um Deus que está entronizado dá a Isaías a certeza, a compreensão de que conquanto as coisas nesse plano horizontal pareçam fugir do seu controle, pareçam estar fora da sua administração, ele tem plena certeza que o Deus que criou todas as coisas é também o Deus que governa e que determina
o rumo das histórias dos homens. Quando nós pensamos, meus queridos, a respeito da soberania de Deus, nós a pensamos a partir de 3 perspectivas. Primeiro, nós estamos afirmando de que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Segundo, quando nós falamos a respeito da soberania de Deus, estamos dizendo de que o Deus que cria todas as coisas é o Deus que sustenta todas as coisas que Ele criou. Terceiro, quando nós falamos a respeito da soberania de Deus, nós estamos afirmando que o Deus que cria todas as coisas é o Deus que sustenta todas as coisas, mas é também o Deus que governa todas as coisas que Ele criou e também que Ele sustenta. É um Deus que não perde de vista nada, é um Deus cujo controle nada escapa, e é um Deus que tem na palma das suas mãos o controle de todas as coisas que diz respeito ao seu povo. Isaías, meus queridos, ele olha para cima e ele compreende que o Deus da sua fé é um Deus soberano. É um Deus que tem a capacidade de conduzir todas as coisas, e isso dá ao profeta Isaías a plena convicção de que, conquanto as coisas num plano material, no plano social, no plano político, não obedeça a uma determinada lógica de consecução, ele tem toda a certeza de que todas as coisas estão no controle das mãos do seu Deus, e de que Deus sabe perfeitamente conduzir a vida do seu povo. Quando Isaías afirma de que Deus está sentado no alto e sublime trono, ele está também querendo nos dizer, meus queridos, de que esse Deus é um Deus que não se compara ao homem, mas também é um Deus que não pode ser comparado a nenhuma outra criatura. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Veja lá, por favor. Veja como essa compreensão que Isaías tem determina, na verdade, a sua percepção com relação às outras criaturas e também com relação a tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos como sendo a imagem de deuses ou a imagem de ídolos. Veja lá, Isaías, no capítulo 44, eu disse 43, me perdoe, capítulo 44, verso 1, vamos ler todos nós, vamos lá? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e além de mim não há Deus. Ele está dizendo, eu sou único, eu sou singular. Verso 7, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Esse que anuncia coisas futuras, as coisas que hão. Isaías diz, Deus tem na palma das suas mãos o controle da história. Ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele vislumbra o futuro. Verso 8, vamos lá. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vulo fui ouvir, não vulo anuncieis? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu
Verso 9, todos. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. 12, leia comigo. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e forma um ídolo a martelo. Forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança à beleza de um homem que possa morar em uma casa. Ele está dizendo assim: o ídolo é na verdade uma projeção humana. Leia o versículo 14. Um homem corta para si cedros, toma um ciprestes e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um espinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se esquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se esquenta e diz: ah, já me aguento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Verso 18. Nada sabem, não entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações já não podem entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queima no fogo e coze pão para as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira em quem eu confio. O profeta Isaías nos diz que a percepção que ele tem a respeito do seu Deus é de um Deus que está sentado no trono, e que por estar sentado no trono, esse Deus não é uma criação da lógica humana. Deus não é uma projeção da imaginação humana. Deus não é uma invenção humana. Isaías diz: esse Deus é um ser diferente, porque ele não é criado pelo homem, mas ele mesmo é o criador de todas as coisas. De modo que a fé de Isaías é aquela que testifica que debaixo dos céus e em cima da terra não há Deus como nosso Senhor, mas também não há Senhor como nosso Deus. Você pode dizer amém por isso? Segunda questão, volte lá no capítulo 6, por favor. Qual é a compreensão que Isaías tem a respeito da soberania de Deus? Primeiro, no versículo 1, Isaías destaca a visão que ele tem de um Deus que está sentado no trono, o Senhor da providência, o Deus que governa todas as coisas. Segundo, meus queridos, o versículo 3, Isaías nos diz de que esse Deus é o Deus que governa todas as coisas por causa do seu caráter elevado. Versículo 3, ele diz que anjos, querubins e serafins clamam e aclamam diante dele por todo o tempo,
de que Ele é santo, santo e que Ele é santo. Em outras palavras, o profeta está dizendo de que a soberania de Deus também se afirma na natureza do seu caráter. O caráter de Deus enquanto ser santo é de um Deus que não sofre as influências da variação do tempo, é de um Deus, meus queridos, que não muda, mas é de um Deus que permanece sendo o que é em todo tempo e em qualquer circunstância. Quando Isaías afirma a consistência do caráter de Deus, ele está basicamente querendo nos dizer de que nunca houve um tempo em que Deus fosse mais Deus do que o que é, e nunca haverá um tempo em que Deus será mais Deus do que o que sempre foi. Isaías diz que os querubins gritam a todo tempo dizendo: Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. É um Deus cujo caráter não muda, é um Deus que não sofre a mudança e a influência do tempo, mas é um Deus que permanece sendo Deus. Os anos se passam, as datas mudam, os homens se mudam, mas Deus continua sendo o mesmo para todo sempre. Essa consistência do caráter de Deus, essa permanência do caráter de Deus, essa regularidade do ser de Deus, é que dará ao profeta Isaías a plena consciência de que o céu domina sobre o mundo dos homens, de que o Senhor dos exércitos, Ele comanda as histórias dos homens. E é sobre isso que eu quero destacar aqui em último lugar. Veja o versículo 3. Por que é que podemos crer na soberania de Deus? Primeiro, porque Ele está sentado no trono. Ele é o Senhor da providência. Segundo, por causa da consistência do seu caráter imutável. Ele é o Deus que é santo e é santo. Terceiro, meus queridos, porque Isaías nos diz de que esse Deus que está sentado no trono, de que esse Deus que tem um caráter elevado, é também um Deus que participa das histórias dos homens. No versículo 3, Isaías diz que Ele é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da sua glória. Com isso, Isaías está querendo nos dizer de que o Deus que é Deus lá, é também Deus aqui. De que o Deus que é o Deus que governa lá, é também o Deus que governa aqui. De que o Deus que é santo lá, é também o Deus que é santo aqui. Isaías está nos dizendo que assim como Deus é soberano sobre as criaturas celestes, Deus também é Senhor sobre as histórias humanas. E aí quando Isaías fala a respeito da manifestação da soberania de Deus, Isaías a situa aqui, no meio dos dramas humanos, no meio das experiências humanas. Isaías diz: olha, toda a terra está cheia da glória de Deus. A soberania de Deus pode ser vista em tudo que está criado, mas a soberania de Deus também pode ser percebida a partir da maneira como as coisas acontecem aqui nesse plano terreno. E aí é interessante que por mais que as circunstâncias queiram nos provar de que as situações fogem do controle de Deus, Isaías nos diz de que Deus continua governando a sua criação, de que Deus continua governando as suas criaturas, e muito mais do que isso, Ele está através do exercício do seu governo, manifestando a sua glória, manifestando a sua majestade, manifestando a sua sabedoria, manifestando a sua inteligência, manifestando o seu direito, manifestando o seu poder. Isaías tem plena consciência, meus queridos, de que a terra está cheia da glória de Deus, e de que a glória de Deus, ela se revela no cotidiano, nas nossas histórias, mas ela também se revela no modo como a própria criação testifica e revela o caráter de Deus para todos nós. Abra a Bíblia comigo aí, por favor, no salmo bem conhecido, o salmo de número 19, veja lá, como o salmo 19 nos ajuda a entender isso também.
Salmo de número 19. Encontrou? Pode dizer amém? Vamos lá, Salmo 19. Vamos ler todos e todas? Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir o quê? A voz de Deus, e as suas palavras até os confins. Em outras palavras, Isaías está querendo nos dizer assim: a natureza prega para nós todos os dias de que Deus está sentado no trono. Isaías está dizendo assim: todos os dias a natureza nos anuncia de que o mundo dos homens, ele é governado pela soberania de Deus. Isaías está nos dizendo assim, que a cada novo dia, Deus também testemunha que como foi conosco ontem, é conosco hoje e com certeza será conosco no dia de amanhã. Isaías está nos dizendo, meus queridos, de que a natureza, ela exerce a sua voz profética. Isaías está nos dizendo que a natureza, ela também exerce o seu caráter querigmático, o seu caráter de proclamação. E o testemunho que a natureza nos dá a respeito de Deus, é de que Deus sobre nós domina, é de que Deus sobre nós governa, é que Deus participa do cotidiano das nossas histórias e também do cotidiano das nossas vidas. Você pode dizer amém? Pensando nisso, observe que Jesus, olhando para a maneira como nós lidamos com as tensões humanas, quando ele quis falar a respeito desse governo de Deus sobre o nosso cotidiano, a respeito do governo de Deus, a respeito da nossa história, falar a respeito do governo de Deus sobre o nosso dia a dia, veja que Jesus usa justamente o testemunho da natureza para tentar nos ensinar que assim como Deus criou a natureza, sustenta a natureza e comanda a natureza, Jesus se utiliza do testemunho da natureza para dizer que o Deus que criou você, que o Deus que sustenta você, é o mesmo que tem que estar no controle da sua vida. Veja isso de uma maneira bem simples, não é? A pedagogia da natureza. Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. É um texto bem conhecido, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 6. E eu gosto desse texto por causa da sua dimensão pedagógica. E a pedagogia da natureza parece nos falar bastante aqui. Porque parece-me que a nossa lógica de fé, ela se distancia cada vez mais dessa compreensão. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leia comigo, não é? Já que estamos no momento de reflexão e de estudo. Versículos de 24 até o verso 28. Vamos lá? Ninguém pode servir a dois, porque há de aborrecer-se de um e amar, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às... Jesus está falando aqui sobre uma lógica de governo, ok? Uma lógica de governo. A lógica da providência e a lógica do capital. Essa é a diferença aqui. A lógica da providência e a lógica do capital. Foi pensando na lógica do capital que Adam Smith disse
que o capitalismo é a mão invisível que comanda e determina as histórias dos homens. Mas é com base na lógica da providência divina que Cristo nos chama a atenção para uma outra realidade. Veja o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, leia comigo, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso? Está falando do rumo da nossa história, está falando do futuro da nossa existência, está falando da concretização dos nossos projetos, está falando da resposta concreta às expectativas da nossa alma. Aí ele questiona: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham eles não têm plano de previdência. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um. Está falando desse cuidado de Deus que se renova todos os dias e que no ordinário da vida revela a sua graça extraordinária. Ele diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão, que era um cara que entendia tudo de botânica, entendia tudo de filosofia, entendia tudo de arquitetura, entendia tudo de política, nem mesmo Salomão foi capaz de chegar a esse nível de condição social e de vida. Ele diz: nem mesmo Salomão, um homem com tantos saberes e posses, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aí ele diz assim: olha, ora, se Deus cuida, se Deus governa, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de... Ele diz: porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque aqueles que vivem sobre a lógica do capital é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Jesus está dizendo: olha, todas as suas necessidades estão patentes diante de Deus. Aquelas necessidades urgentes e as não urgentes, aquelas necessidades do momento e aquelas que você de repente acha que poderá vir a ter. Jesus está dizendo assim: olha, não há nada na sua história que passe desapercebido desse olhar soberano e cuidadoso de Deus. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele conhece o saldo da sua conta bancária, mas Ele também sabe quantos pares de sapato você tem ou não tem. Ele sabe quantas roupas você tem ou não tem. Ele sabe como anda a sua despensa, e até se despensa você não tem. Ele sabe como anda a sua geladeira. Ele sabe como anda o seu fogão. Ele diz assim: olha, Ele sabe, Ele conhece todas as suas necessidades. Ele está falando sobre esse olhar de Deus, que coordena todas as coisas, que administra todas as coisas, que controla todas as coisas, que dirige todas as coisas, sabe de tudo. Ele está dizendo que, ainda que o meu planejamento fuja do meu controle, antes que eu planeje,
Deus já sabe em que consiste a natureza do meu planejamento. Ele conhece todas as minhas necessidades. Aí Jesus vem e diz: olha, se é essa a compreensão que a gente tem, que na relação com as necessidades da vida, que provocam em nós processos de estrangulamentos humanos, e essa é a palavrinha que ele usa aqui para a ansiedade, não é? Estrangulamento da alma, aquilo que me asfixia, que me rouba o ar, que me rouba o oxigênio. Jesus diz: olha, se essa é a lógica, Jesus diz, então nós precisamos nos deixar mover por uma outra compreensão, que não é a lógica do capital, a lógica de Mamon, que cada vez mais desencadeia em mim processos de estrangulamento. Jesus nos diz que ao invés de eu deixar-me conduzir para a lógica do capital, que me torna cada vez mais escravo da ansiedade, Jesus me diz que eu preciso me deixar conduzir por uma lógica do governo, por uma lógica da providência divina, de um Deus que cuida dos pardais, de um Deus que cuida das ervas do campo, mas de um Deus também que está me dizendo assim, que tudo aquilo que diz respeito a mim está patente diante dos seus olhos. Mas também de um Deus que está dizendo assim: olha, assim como eu cuido das ervas do campo e as renovo no dia a dia por dentro da criação, assim como eu também cuido dos pardais, ele também diz assim: do mesmo modo, o meu governo se estende a você. Do mesmo modo, o meu controle se estende a você. Do mesmo modo, a minha soberania se estende a você. Volte lá a Isaías capítulo 6, por favor, para a gente fechar aqui um pouquinho essa introdução. Isaías capítulo 6. Você acredita em Deus? Sim ou não? Tem certeza disso? Está certo disso? Dorme com essa certeza? Acorda com essa esperança? É isso mesmo? Isaías capítulo 6. Por que podemos crer na soberania de Deus? Ou por que devemos crer na soberania de Deus? Em um tempo de desigualdades sociais, em um tempo de complicações políticas, mas também num tempo de subversão de valores. Isaías nos diz, verso 1, porque Ele está sentado no trono. Deus está sentado no trono. Verso 3, por causa do seu caráter elevado, Ele é santo, Ele não mente, Ele não engana, Ele não manipula, Ele não cria cenários falsos. Ele é santo, não se deixa corromper pelo mal. Verso 6, Isaías nos diz, aliás, verso 3, devo crer na soberania de Deus, porque essa soberania também se estende às histórias dos homens. Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e eu, como habitante da terra, também preciso viver a vida na perspectiva de que a soberania de Deus diz respeito a tudo aquilo que passa pelo cotidiano da minha história. A nossa vida, irmãos, está sob o controle das mãos de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Deixa eu terminar essa introdução contando para você uma historinha verdadeira. Eu sou o filho caçula de uma família de 10. A minha mãe, ela perdeu os pais aos 5 anos de idade. E foi adotada por uma família aqui de Recife, era ela de Arco Verde, não para ser filha, mas para ser a doméstica da casa. E é de um jeito que os 2 filhos desse casal chegaram à universidade.
E a minha mãe, ela foi proibida de estudar. Viveu durante aquele contexto ali um tempo de 16 anos. Nesse tempo, ela conheceu a fé na igreja presbiteriana em Recife. Casou com meu pai aos 16 anos de idade. E teve 10 filhos com ele. E eu sou o mais novo desses 10 filhos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai resolveu sair de casa. E saiu. E essa mulher ficou sozinha para cuidar desses 10 filhos, sem saber nem assinar o nome. Foi morar na cidade de Caruaru. E manteve sempre a certeza de que o céu domina, de que Deus é soberano sobre as histórias dos homens. Nesse período ela se lançou em Caruaru para fazer muita coisa. Cuidou das casas de muitas pessoas, lavou roupa para muita gente, vendeu roupa na Sulanca de Caruaru, vendeu picolé e fez tantas coisas. Por causa de toda essa carga, a minha mãe, ela teve alguns problemas de saúde. Ela teve uma trombose, depois teve um derrame, depois teve um câncer e por último um AVC. Tudo isso para cuidar de toda essa gente sozinha. Preste atenção nisso. Minha mãe sempre teve a prática de todos os dias realizar o culto doméstico em casa. Então mesmo sem muito conhecimento, sem muita cultura formal, escolarização formal, essa mulher procurava todos os dias divulgar a fé aos seus filhos. E ela nos levava durante a semana para 5 reuniões na igreja. Nós tínhamos um culto de oração na terça, íamos os 10. Nós tínhamos um culto de doutrina na quinta, íamos os 10. Nós tínhamos um culto de juventude no sábado, íamos os 10. Nós tínhamos um culto de escola bíblica no domingo de manhã, como tem aqui, íamos os 10. E nós tínhamos um culto no domingo à noite, íamos os 10. Fora os cultos que aconteciam durante a semana em casa. Era assim. Ninguém escapava por motivo nenhum. Glória a Deus, não é, irmã? Às vezes dormiam os 10 lá no banco, mas iam os 10, não é? Preste atenção nisso. Um dia eu cheguei em casa, aos 11 anos de idade, e eu entendi que eu precisava ajudar em casa para começar, para suprir as necessidades da família também. E aos 11 anos de idade eu comecei a trabalhar. Sabe qual foi a minha primeira atividade de trabalho? Eu comecei a lavar carros nas ruas. Como esses rapazes fazem aqui com os carros dos irmãos. Lavava carros. De manhã eu ia para a escola, à tarde ia lavar carros. Chegava no final do dia com alguma coisa para ajudar em casa. Preste atenção nisso aqui. Um dia eu chego em casa aos 11 anos de idade e tinha uma irmã minha sentada à mesa. A energia estava cortada, a água também estava cortada, o fogão de lenha não tinha fumaça, e quando não se tem fumaça em fogão de lenha é porque não tem nada para se cozinhar nele. Geladeira nós não tínhamos. Minha irmã estava chorando com fome. E aí a minha mãe perguntou quem havia chegado e ela disse: olha, quem chegou foi Ezi. Ela disse: chama ele aqui que eu quero falar com ele. E ela disse: olha, senta aqui que eu quero falar com você. Você está vendo a casa no escuro? Não tem energia. Está vendo sua irmã chorando? É porque sua mãe não tem nada para dar para ela comer. E sabe por que sua mãe está aqui sentada e deitada nessa cama? Porque a sua mãe não tem saúde suficiente para se levantar daqui hoje. E eu queria conversar com você, porque você é o mais novo de toda essa gente. Seus irmãos, de alguma maneira, eles se viram, e você é a única criança que eu tenho dentro de casa. E eu preciso ter uma conversa com você, porque eu já não sei quanto tempo de vida eu tenho mais. Eu disse: pois não, minha mãe. Ela disse: sente aqui.
Só, olha, eu vou lhe pedir duas coisas, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Ela disse: a primeira coisa que eu vou pedir a você é para que você acredite em Deus. Aconteça o que acontecer na sua vida, creia que Deus existe. Venha o que vier, olhe sempre para cima e diga para você mesmo: Deus está sentado no trono. E esse é o lema da minha vida. Quem convive comigo sabe que eu repito isso quase todos os dias. Deus está sentado no trono, 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 Deus está sentado no trono. Essa é a tese da minha vida. Segunda coisa, ela disse: eu quero que você estude, porque se você estudar, com a ajuda de Deus, algumas coisas poderão melhorar na sua vida. Seus irmãos não quiseram, sua mãe foi proibida de estudar, mas se você estudar, e você mantiver os seus olhos em Deus, eu acredito que a providência vai sorrir para você de um outro modo. Preste atenção nisso. Durante aquele período, meus irmãos, eu enfrentei muitas dificuldades. Estudava, trabalhava, estudava, trabalhava. Da condição de lavador de carros, eu fui trabalhar como office boy de uma loja. Trabalhei uns dias. Com isso aí eu já tinha os meus 14 anos de idade. Aos meus 15 anos de idade, eu conheci um presbítero na igreja chamado Alberto Salles. O Alberto Salles, ele era representante comercial, e ele disse que gostaria que eu fosse trabalhar com ele. A minha função era muito simples. Ele apresentava o produto para o cliente, eu depois arrumava o produto na mala e depois colocava no carro e seguíamos avante. Trabalhei com o Alberto um tempo e ele me pagava apenas R$10 por mês. E alguém pode dizer: mas por que você aceitar um trabalho com uma remuneração como essa? Eu queria aprender na minha vida algum outro tipo de ofício, que não fosse o de lavar carros, algo que eu considero como uma atividade muito digna. Foi lá que eu comecei minha história. No entanto, muitas vezes eu ficava com o Alberto viajando durante 15, 20 dias, e isso atrapalhava demais os meus estudos. Eu sei que para encurtar essa historinha, preste atenção nisso, não é? Eu tinha ficado durante o ensino fundamental, com pelo menos durante 3 anos com o mesmo caderno. E eu tinha uma professora lá, que era membro da igreja, a professora Socorro, e ela tinha feito um pacto com a turma dizendo assim: todas as vezes na hora do recreio, apenas Zezi vai poder sair para comprar o lanche de todo mundo. E a ideia é que, quando ele voltar, cada um vai ter que compartilhar com ele seu lanche. Um pedaço de alguma coisa ou um pouquinho de alguma coisa, seja suco ou guaraná. Aquela professora tinha estabelecido esse pacto com a turma, porque ela sabia da minha situação, e ela entendia que eu tinha naquele lanche 2 refeições: o café da manhã, que eu não tinha tomado em casa, e o almoço, que para mim nunca era uma certeza. Fui avançando, terminei o ensino médio e fiz um curso de contabilidade. Preste atenção nisso. Depois que terminei o curso de contabilidade, eu fui estudar na FAFICA, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Nessa faculdade, no meu segundo curso, eu conheci uma mulher muito importante na minha vida, uma professora chamada Neide Valones, esposa de um médico na cidade, falecido ano passado, um homem muito digno, Dr. Xisto. Essa professora me abraçou, gostou muito do meu empenho e ela disse: eu vou lhe ajudar. Essa professora me dava shampoo, essa professora me deu calça, essa professora me deu livros, essa professora me deu caderno, essa professora me estimulava muito a estudar. Mas aí é interessante que, com o passar do tempo, não é? Eu precisei de algumas coisas e ela se colocou de muito perto assim para poder me dar apoio. Resultado: com aquela ajuda eu acabei terminando um segundo curso. Terminei um curso de pedagogia. Depois de terminar aquele curso, a faculdade me convidou para substituir uma professora em uma das disciplinas.
uma coisa assim mais ou menos de 2 ou 3 aulas no máximo. Depois que eu terminei aquele período de apoio àquela professora, a faculdade me ofereceu uma bolsa e eu acabei depois terminando um outro curso, que foi o que me deu uma terceira formação na área filosófica. Depois que terminei essa terceira formação, eu ganhei uma bolsa para fazer uma pós-graduação. E aí fiz uma pós-graduação na área de administração e gestão. Quando eu terminei de fazer agora aqueles 3 cursos, mais a pós-graduação, eu me lembro que a faculdade publicou o meu TCC na forma de livro. E aí aquele menino que tinha ficado durante muito tempo sem caderno para escrever, agora já tinha pelo menos o seu primeiro livro publicado. Preste atenção nisso. Depois que eu terminei a pós-graduação, meus irmãos, a professora disse: por que você não faz um mestrado? E eu resolvi fazer o mestrado. Vim aqui para uma seleção com 288 candidatos, 5 vagas e 3 bolsas. Resultado, acabei ficando em primeiro lugar. Foi nessa época aqui do mestrado que eu conheci um homem muito importante na minha história, um alemão chamado Ferdinand Holl. Quando eu cheguei na metade do mestrado, aquele professor orientador olhou para mim e disse: Ezi, vai acontecer um encontro de 5 universidades na Europa e eu queria que você se lançasse nesse desafio. Eu disse: mas será que eu tenho condição de fazer isso? Ele disse: você tem toda a condição. Resultado, escrevi um trabalho, o trabalho foi aprovado, fiquei 12 dias com esse pessoal ali na Universidade do Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Quando eu terminei de apresentar o meu trabalho, um professor me abordou e disse: olha, quem é você? Eu me expliquei, disse onde vinha. Ele disse: o que é que você está fazendo? Eu disse: tal coisa. Ele disse: olha, se você recebesse um convite de uma dessas universidades para fazer um doutorado aqui na Europa, você viria? E você acha que eu lembrei de quem? Lembrei de quem? Lembrei da minha mãe e lembrei que o céu domina. Perguntei para ele: onde eu assino? Ele disse: mas para isso você tem que estar inscrito no doutorado. Eu ainda estava no mestrado. Voltei e conversei com o Ferdinand. Ele disse: Ezi, por que você não conclui esse mestrado com antecedência? Resultado, o mestrado que era para terminar com 2 anos e meio, eu terminei com 1 ano e 7 meses. Só que tinha um problema. Para fazer o doutorado eu precisava de 2 idiomas. Ele perguntou para mim: como é que está o seu inglês? Eu disse: quebrado, se arrastando. Ele disse: mas para fazer o que você quer, um doutorado na área de ciência e tecnologia, você vai precisar de francês. Sabe o que é de francês? Eu disse: nada. Ele disse: então volte para Caruaru, veja o que tem lá. Nem tinha escola de francês, nem professor de francês. Aí me lembrei de uma professora de inglês minha. Liguei para ela, eu disse: preciso de francês. Ela disse: ninguém ensina, mas tem um professor que pode dar francês para você. Liguei para esse professor, ele disse: olha, o que eu sei de francês dá para 3 aulas. Eu disse: eu quero suas 3 aulas. Ele me deu 4 aulas de francês, de 50 minutos. Eu acordava todos os dias às 4h15 da manhã para estudar francês sozinho. Resultado, fui para a seleção do doutorado, fiz inglês, fiquei com 9,36. Quando eu fiz francês, fiquei com 9,68. Quando eu fiz a defesa do projeto, que durou 5 horas, eu fiquei com a nota 10. Resultado, fiquei com a vaga do doutorado que estava disponível. Só que tem uma questão, preste atenção nisso. Veja como o céu domina. Isso era outubro. Quando eu abri o e-mail no mês de novembro, pertinho de Natal, e eu vou concluir agora, tá bom? 2 minutinhos só. Eu abri a minha caixa de e-mails e tinha um e-mail lá de um professor que estava na Sorbonne em Paris, chamado Joaquim Jacinto Escola. E esse professor mandou um e-mail para mim dizendo assim: olha, não conheço você, não estive na sua apresentação, mas eu quero dizer para você que eu me interessei por você, mesmo sem nunca tê-lo visto, nem ouvido. Como diretor da universidade, eu estou lhe convidando para fazer um doutorado aqui, e aí você vai ter uma bolsa para estudar de 2.000 euros,
Você vai ter um lugar para ficar, para estudar na universidade. E outra coisa, eu vou ser o seu orientador aqui. Aí fui estudar. Fiquei um tempo por lá, publiquei umas coisas na França, na África, na Espanha, Portugal e tudo mais. Depois voltei para o Brasil e aí me candidatei para 2 concursos aqui. Nos 2 concursos que eu me candidatei, só tinha uma vaga disponível. Resultado, acabei ficando em primeiro lugar nos 2 concursos. Mas aí tem uma coisa interessante, irmãos. É que no meio dessas andanças todas, um dia eu fui a Madrid. Eu entrei lá numa espécie de shopping, numa galeria, numa biblioteca. E aí quando eu puxei um livro, uma coletânea, para minha surpresa, e eu não sabia disso, tinha um trabalho meu publicado na França. E eu comprei esse livro só para registrar essa memória. Porque quando eu tomei aquele livro lá, em Madrid, e vi aquele trabalho publicado, eu só pude olhar para os céus, me emocionar e fazer a confissão de que debaixo dos céus e em cima na terra não há Deus como o nosso Senhor e também não há Senhor como o nosso Deus. E outro dia eu estava na universidade numa aula e encontrei um aluno que tinha passado por uma igreja presbiteriana aqui de Recife, que tinha passado por uma igreja Assembleia de Deus aqui de Recife e que estava se dizendo ateu. E aquele aluno conversou comigo e ele disse: mas professor, como é que alguém que já fez 3 cursos, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, crê em Deus? Ele disse: como é que alguém que já estudou tanto disse que crê em Deus? Eu olhei para aquele aluno e disse: e como é que alguém que estudou quase nada ousa afirmar que Deus não existe? E ele disse: e o que é que leva o senhor a crer em Deus? Eu disse: a certeza de que Deus está sentado no trono. Não há nada de espetacular na minha história, do ponto de vista humano. O que existe é muita graça de Deus, é muita misericórdia de Deus. É Deus dizendo que manda lá, manda aqui, manda no exterior, manda no céu, manda no mar, manda no inferno, manda em todos os lugares. É Deus dizendo que o céu domina e que Ele perfeitamente participa do cotidiano e do rumo das nossas histórias. De tudo que eu disse aqui nesta manhã, se você puder gravar apenas uma coisa, grave essa certeza de que Deus está sentado no trono e que tem na palma das suas mãos o rumo da sua história. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? O céu domina, irmãos. Ano novo, Deus permanece o mesmo. E o desejo da igreja é que você comece o ano crendo nisso, de que Deus está no controle da sua vida. Vamos orar? Você sabe orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque o céu domina. Deus abençoe.